mais de 5 milhões de metros cúbicos, o suficiente para construir 2 pirâmides do Egito. As explosões ocorrem dia e noite. As rochas são colocadas em caminhões que as transportam até a costa. Em seguida, elas são colocadas em barcaças que as levam até o local da construção. Toda essa operação leva menos de 24 horas. Trabalhando sem parar, 7 dias por semana, até 40 mil toneladas são colocadas a cada dia, quase o mesmo peso de 2 aviões cargueiros. A densidade, o tamanho, a força e a permeabilidade de cada uma são cruciais. O muro deverá durar séculos, mesmo sem concreto ou aço para manter as pedras no lugar. Elas não são dispostas aleatoriamente. Como são separadas por tamanho e peso, o volume as mantém no lugar. Colocadas por guindastes, uma deve se encaixar na outra para resistir à força do mar. É preciso verificar constantemente para garantir que o quebra-mar esteja no lugar certo e as rochas estáveis. E a única maneira de fazer isso é com a ajuda de mergulhadores para examinar cada metro. Nada nesta obra incrível é feito ao acaso, pois qualquer movimento poderia causar rachaduras em uma rocha e desintegrar o quebra-mar, o que tornaria todo o projeto vulnerável. Um estudo minucioso das rochas submersas é realizado. Os mergulhadores procuram sinais de fadiga. O medo é que algumas possam estar rachadas ou ter se deslocado pela ação das fortes ondas quando foram colocadas. A cada 27 metros, o mergulhador vem à tona para relatar a posição das que foram examinadas. A leitura é registrada por um homem em terra. Até agora, esta parte do quebra-mar está firme. Janeiro de 2002. 6 meses após o início da obra, uma grande parte do quebra-mar já está pronta, mais de 4 quilômetros. Para todos os envolvidos é um período de entusiasmo, pois o sonho está se tornando realidade. Quando o primeiro trecho ficou pronto, fomos todos lá. Precisávamos andar naquele pequeno precipício no meio do mar e olhar para Dubai. Era o começo do nosso trabalho. Um momento de realização para a equipe, mas ainda faltam 10 quilômetros para construir. Os engenheiros estão felizes, mas essa felicidade dura pouco. O inverno se aproxima. Com apenas 2 anos para terminar o quebra-mar, ninguém quer atrasos no cronograma. Com a chegada do inverno, chegam também as fortes tempestades, com ventos de mais de 50 quilômetros horários. Como a mudança dos ventos é rápida, deixa o mar muito agitado. Chuvas torrenciais, temporais violentos ou tempestades de areia que impedem a visão. Se na terra quase nada se move, no mar é muito pior. Ondas imensas castigam os barcos, que precisam de mar calmo para colocar a areia e as rochas no lugar certo. Tivemos de ficar no pequeno abrigo que construímos. Os engenheiros estavam preparados para o mau tempo, mas as tempestades de 2002 foram piores que imaginaram. Todos se amontoavam tentando se proteger da tempestade. Os barcos conseguem se abrigar, mas será que o quebra-mar resistirá? É um período de angústia. Durante as 3 semanas seguintes, as tempestades são implacáveis. Só resta esperar. O quebra-mar resiste, mas o cronograma fica apertado. A construção está 3 semanas atrasada e a pressão é imensa. Cada segundo é importante. É vital que a ilha tenha proteção. A ilha só poderá surgir acima da água quando um trecho de 550 metros de quebra-mar estiver pronto. O cronograma está muito apertado. Toda esta obra incrível deverá estar pronta em 2006. A equipe tem apenas 2 anos e meio para criar o quebra-mar e a ilha artificial e apenas 2 anos para construir uma cidade sobre ela. A única maneira de cumprir os prazos é construir o quebra-mar e a ilha ao mesmo tempo. Mas não é a situação ideal.
pois significa que durante a construção a ilha terá pouca proteção. Mas não há escolha. O prazo de entrega está determinado. Enquanto o grupo que constrói a ilha aguarda a construção do quebra-mar, tenta ganhar tempo colocando a fundação de areia abaixo do nível do mar. Porém, neste momento, 8 meses após o início da construção, todos estão ansiosos para alcançar a superfície. Finalmente, em abril de 2002, os primeiros 550 metros de quebra-mar estão 3 metros acima da superfície. Por fim, o grupo que constrói a ilha em forma de palmeira poderá entrar em ação e erguê-la pela primeira vez. Para completar esta tarefa, o grupo precisa encontrar 94 milhões de metros cúbicos de areia para criar a ilha. Isso seria suficiente para cobrir a ilha de Manhattan com 1 metro de altura. Se essa parte do trabalho é difícil, encontrar a areia certa é mais ainda. Areia é o que não falta em Dubai, mas há um problema. A areia do deserto não é própria para esse tipo de obra, pois como é muito fina, os grãos não ficam grudados. Isso significa que se fosse utilizada, a ilha toda seria levada pelas águas. Assim, é preciso procurar em outro lugar. A areia adequada é encontrada a pouco mais de 11 quilômetros em alto mar. Por ser grossa, fica compacta e mais resistente ao impacto das ondas. Como será retirada do fundo do mar, levará menos tempo para transportá-la para o local da obra. Em apenas 3 horas, uma draga recolhe a areia, segue para o local de construção e a lança no lugar certo. A draga retira aproximadamente 1 metro de areia do fundo do mar por toda a extensão de uma área de 5 quilômetros quadrados. Em menos de 1 hora, o tanque de 8.000 toneladas está cheio. A areia então é bombeada e lançada no lugar certo a uma velocidade de 10 metros por segundo. O suficiente para encher uma piscina olímpica em 4 minutos. A construção segue em ritmo acelerado para cumprir o prazo estabelecido. Dia após dia, a ilha surge lentamente. A areia lançada vai se acumulando e forma uma faixa que ficará 4 metros acima do nível da água. Porém, os engenheiros estavam preocupados. Será que a ilha está com o formato planejado? Havia muita curiosidade e preocupação. Será que o formato está certo? Mas há um trunfo na manga. Ou melhor, no espaço. A mais de 600 quilômetros da Terra, Dubai tem acesso ao único satélite privado do mundo. É tão potente que compete com os russos e americanos. O satélite Iconos, na órbita da Terra, tira fotos que mostram que, até agora, a ilha está no formato certo. Além disso, o príncipe pode acompanhar de perto o desenvolvimento de seu projeto arrojado. Agosto de 2002. 1 ano depois, a construção da ilha está adiantada. O quebra-mar já está com 8 quilômetros. Já se podem ver 8 folhas no Mar Azul. Mesmo assim, é um processo extenuante e difícil. Este processo de aterragem é comum, mas não o projeto. Não há molde para desenhar a palmeira, nem pontos fixos para servir de suporte. O desenho acaba se transformando num pesadelo, pois tudo depende da precisão. Esta estrutura gigantesca tem 56 quilômetros de frente para o mar. E é praticamente toda curva. Para dificultar ainda mais, é impossível verificar se a areia está caindo no lugar certo. O único modo de fazer isto é usar tecnologia de ponta. Sem o GPS, não realizaríamos esta obra. Há apenas 2 linhas retas, as outras são curvas. E tudo depende de um grupo de 5 homens que andam pela ilha todos os dias conforme ela vai sendo construída. É um trabalho exaustivo, pois no verão a temperatura chega a 48 graus centígrados, com umidade de 95%. O pesado aparelho receptor que carregam cria uma grade de referência. Os
Os sinais são enviados do espaço para uma posição fixa na Terra e então a altura e a posição da faixa de areia são registradas. Com esses dados, as dragas são colocadas na posição exata e lançam a areia com precisão. Apenas com o uso de tecnologia de ponta, o GPS, esta obra incrível teria um formato perfeito. Enquanto o mundo observa, a ilha em formato de palmeira se torna realidade. Ao mesmo tempo, os Emirados Árabes recuperam a confiança mundial. Após os ataques de 11 de setembro, Dubai surge como porto seguro do Oriente Médio. As praias estão cheias e os negócios recomeçam. Valeu a pena continuar a obra. Contudo, ainda há um prazo a ser cumprido. A ilha deve ficar pronta até 2006. A coordenação entre os dois grupos, o que constrói o quebra-mar e o que constrói a ilha, é crucial. Se não trabalhar em perfeita sincronia, todo o projeto pode ficar comprometido. Se a construção do quebra-mar for adiantada, cortará o acesso das dragas que transportam a areia para a construção da ilha. Se a ilha estiver adiantada, ficará exposta às tempestades. Uma obra não pode ficar à frente da outra de modo algum. É uma sincronia delicada. Mas um ano após o início das obras, o trabalho está dentro do cronograma. Apesar das dificuldades, a ilha surge das águas protegida pelo quebra-mar. Entretanto, o maior desafio ainda está por vir. Como tornar a ilha um lugar seguro para construir? Ela é toda feita de areia que é instável, é altamente suscetível ao movimento da água em volta e, além disso, é preciso tempo para que se acomode e fique forte o suficiente para receber alguma obra. E como esta obra incrível terá que suportar uma cidade com 120 mil pessoas, a segurança de todos depende de uma boa